Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu trago um vídeo sobre as dúvidas frequentes da composteira doméstica. Eu que já estou há mais ou menos, acho que uns 6 meses compostando na composteira doméstica com a ajuda de minhocas californianas. Então eu vou contar tudo pra vocês de como foi minha experiência e o que eu aprendi sobre isso. Primeiro vocês podem ver o vídeo que eu mostro a gente fazendo a composteira doméstica. A gente fez uma composteira doméstica de balde e gastou bem pouquinho, eu acho que não gastei nem R$50. E ficou bem bacana, tá? Depois que a gente fez a composteira doméstica, eu só tenho uma coisa pra falar sobre a minha composteira. Vocês podem ver o vídeo. A torneirinha eu não utilizo, gente. Eu acabo tirando ali a tampa que divide as caixas, colocando água e jogando por ali mesmo. Eu não utilizo a torneirinha. Então foi uma coisa que eu acabei colocando, mas pra mim é sem uso. O que pode colocar na composteira doméstica? Basicamente, todas as frutas e legumes. Eu não coloco cebola, limão e laranja, mexerica. Essas coisas cítricas eu não coloco. Abacaxi, eu não coloco porque as minhocas não gostam. Cebola, alho também não. Temperos, coisas com cheiros fortes, elas não são chegadas. O que não pode colocar de jeito nenhum é cocô, papel usado, né, de limpar bumbum, né, cocô, carne. E é bom também não colocar comida cozida, sabe? Arroz velho, que sobrinha de comida. Não é interessante você colocar na composteira, não. Elas não são chegadas. Outra coisa que eu coloco, mas não decompõe, porque elas não comem, são casca de ovos. Elas não comem casca de ovos, é incrível, fica intacto lá. Mas com a terra, né, e os outros micro-organismos que acabam ficando lá, acaba que ela vai deteriorando com o tempo. E sempre que eu vou fazer a troca das caixas, o tempo que eu faço a troca da caixa é outra dúvida. Quando trocar a caixa? Quando a primeira está cheia, você coloca ela no meio e põe a segunda para encher. Quando a segunda, que virou primeira, enche, eu tiro o húmus da segunda. Então, assim, nessa época, quando as duas estão cheias, eu tiro a de baixo, né? A que tá em segundo lugar, que tá mais tempo. E quando eu tiro, eu sempre volto com os materiais que não decomporam para a primeira. Sempre volto. Coisas que não decomporam, casca de ovos, caroços de manga, que demoram mais tempo, sabe? Às vezes uns galinhos da uva, sabe? Que não decomporam, coloco lá em cima. Outra coisa, outra dica, é que eu nunca usei serragem. Dizem que a serragem é muito bom, mas eu nunca comprei serragem pra usar. Eu nunca comprei serragem pra usar, eu sempre utilizo folhas. E a melhor dica pra quem utiliza folhas como eu é usar folhas pequenas. Elas dão o melhor resultado, elas entram melhor nos cantinhos, nas frestinhas ali entre a comida. Então, quanto menor a folha, melhor, tá? A folha do pau-brasil, que é desse tamanhozinho, é ótima, gente, é ótima, eu utilizei. E, nossa, muito bom mesmo. Ela é bem miudinha e é muito bom pra usar como matéria seca. Outra coisa é sobre a fuga das minhocas. Eu passei por um episódio que as minhocas estavam fugindo e com o tempo eu pude observar que não era fuga das minhocas, muito pelo contrário, era a adaptação delas. Quando a gente compra aquelas minhocas, elas viviam em um ambiente, em um minhocário diferente do minhocário que a gente tá fazendo. Então, para elas acostumarem com o lugar, com a comida que a gente coloca, com tudo, demora um tempinho. Então, elas acabam ali mesmo saindo, indo pro balde vazio, indo pro biofertilizante. E não é fuga, gente, é porque elas estão se adaptando ao local. É normal. E depois, com o tempo, elas diminuem essas fugas e são fugas acidentais. Não são fugas porque quiseram fugir do seu minhocário, que lá é um ambiente horrível. Pode acontecer, sim, de você colocar alguma coisa que elas não gostam, elas ficarem meio agitadas. Mas, a maioria das vezes, elas não estão fugindo, elas estão tentando se adaptar, tá? Outra coisa são os animais na composteira. A minha composteira já teve larva do mosquito soldado, da mosca, já teve colêmbidos, já teve bastante colêmbidos e fungo, né? Gente, isso não é um problema, tá? Só é um problema se infestar a sua composteira. Se não infestar, não é um problema.
É um ambiente vivo, então acontece sim de ter vários animaizinhos ali. E não é um problema. Pode ter tatu-bolinha, pode ter piolho de cobra, pode ter ácaros. Ácaros, a minha tinha bastante ácaros. E não é um problema, é um ambiente vivo, então tem vários tipos de animais. O problema é se infestar. Se infestar, vai incomodar as minhocas, porque as minhocas são muito inteligentes. Por exemplo, elas procriam, dá os ovinhos, né? Quando eu vou retirar o humus, eu tiro os ovinhos que eu vejo, eu coloco de novo na composteira para continuar para continuar aumentando, né, o número de minhocas. Quando elas veem que tem muita minhoca, elas param de reproduzir. Então, assim, se tiver muitos animais no local onde elas estão, elas vão se sentir incomodadas. Então, se não tiver infestação, não tem problema nenhum. Tem os mosquitinhos da banana, aqueles pequenininhos, a larva da mosca soldado, varejeira, sabe? Às vezes acontece. Outra coisa, sobre o corte dos alimentos. É muito interessante a gente cortar os alimentos pequenininhos para poder colocar na composteira, porque eles decompõem rápido. Isso é muito bom mesmo. É claro que às vezes na correria do dia a dia a gente não consegue estar cortando os alimentos pequenininhos, mas é interessante um alimento assim de um dedo, você tá cortando a casca da banana, a casca da manga, para poder decompor mais rápido, tá bom? Outra coisa muito interessante que acontece na composteira é que nascem brotinhos, nascem mudinhas das coisas, principalmente das sementinhas de pimentão, de tomate. É muito interessante. Quando você vê ali cheio de mudinhas, você pode ter certeza que é um ambiente maravilhoso, propício, porque tá nascendo as plantinhas, né? Que é sinônimo de vida, é sinônimo de terra boa. Quando a gente utiliza o humus da composteira doméstica, o humus que a gente teve o carinho, o cuidado com as minhocas e elas produziram, é interessante que quando a gente coloca nas plantas, nascem mudinhas. Nessas plantas nascem mudinhas. Pode ter certeza, quando você utilizar o seu humus da composteira caseira, doméstica, vai nascer mudinhas na sua terrinha. Então, assim, eu indico para todo mundo ter uma composteira, vale muito a pena. O meu lixo reduziu bastante depois que eu tive ela. E qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui abaixo. Tchau!